Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Gente, hoje é com grande satisfação. Eu estou aqui como convidado do Dr. Márcio, do Roberto, do Dr. Nelson, para apresentar o programa Sobriedade e Paz. Seja bem-vindo, Dr. Márcio. Obrigado, Daniel, pela apresentação, pelo acolhimento, né? E por ter atendido o nosso convite, né? Como você já é expert em TV, né? E tem experiência aí na área. Meu nome é Márcio, né? Sou psicólogo clínico, né? Me chamo de doutor por capricho, né? Mas já me sinto um doutor no bom sentido, porque muitos anos de caminhada, como psicólogo já há 24 anos, né? E antes mesmo eu já era um pesquisador na área de dependência química e outros transtornos mentais, né? Psicólogo cuida de tudo um pouco, né? E já trabalho com as comunidades terapêuticas, com os grupos terapêuticos há muitos anos. Antes de eu ser psicólogo já, né? Eu passo parte, também já tive um probleminha na minha vida, correlacionado com algumas dependências. Hoje estou cada dia melhor, né? Estou bem, graças a Deus. É uma alegria estar aqui, porque eu lutei muito para nós chegarmos aqui nesse momento, né? Pegando o pé do Roberto, Dr. Nelson, mais do Roberto, né? Porque as pessoas pedem informações sobre esse assunto. As pessoas me ligam muito no celular pedindo socorro, pedindo ajuda, né? E criar um canal desse, né, de informação, de ajuda, que vai atingir todo o Brasil e até o exterior, eu fico muito feliz, porque é um momento que a gente pode levar o nosso conhecimento, nossa experiência e, acima de tudo, o nosso amor, que é o amor divino, o amor de Deus, que nos move a estar aqui. E agora passa a palavra aí, o Dr. Nelson falar um pouquinho do histórico dele, né? Seja bem-vindo, Dr. Nelson. Muito obrigado. Eu sou um jovem de 78 anos e estou procurando ainda respostas. E, obviamente, aqui, cada um nessa viagem está na busca das suas respostas. Para quê? Para que você saiba fazer suas escolhas. Aqui o problema sobre sobriedade e paz, e nós vamos abordar um tema que é muito estigmatizado, né? Que é a pessoa que faz uso de substância psicoativa e tem o rótulo de viciado, né? Na realidade, ele é um prisioneiro das suas substâncias. É que nós vamos bater papo aqui, e se você precisar de orientação, como diz o outro, saberá onde procurar. Aqui você pode largar o pau, que fala mal da vida alheia é o nosso esporte. Seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde a todos, também estamos aqui, né, animado, né? Acho que esse podcast é muito esperado, né? Para nós é igual filho, né? A gente vai gerando até que ele começa, né? Quando ele nasce, né? Meu nome é Roberto Vila Verde, né? Eu tenho formação na área de assistência social, sou assistente social e também sou militante dessa área, desse tema, né? Que é a recuperação das pessoas, que é a política de álcool e drogas, que é tirar as pessoas do sofrimento. Então, o programa Sobriedade e Paz, né, é justamente isso, é trazer informação adequada, de qualidade, por pessoas que realmente estão em sobriedade e que estão em paz. Nós buscamos sempre, né, quando as pessoas me perguntam, como é que você está, Roberto? Eu costumo dizer, como no amor exigente, né? Cada vez melhor. Porque quanto mais eu digo, mais eu estou melhor, né? Isso é uma questão de acreditar naquilo que eu estou falando. E estou muito feliz, estou aqui hoje com os padrinhos, né? 2 padrinhos, e com o Daniel também, que é o nosso convidado aí especial para o nosso podcast. Maravilha. E hoje, então, a gente vai começar falando sobre... Hoje que eu estava conversando ali embaixo com o Dr. Nelson, que é um grande problema, acho que mundial, né? Hoje, quem não tem uma pessoa, um conhecido, que já foi ou é viciado em droga, né? Então, como você acha que a gente deve orientar uma pessoa assim, Dr. Márcio? Primeiro é ver qual a fase que a pessoa se encontra na questão da dependência, né? Eu falo que tem a primeira fase, que é aquela da experiência, né? Muitas pessoas vão experimentar algum tipo de substância química, né?
Nossa sociedade hoje tem vários tipos de droga, né? O mais comum aí que a gente vê é o álcool, né? Depois vem o tabaco, né? O cigarro aí, né? Na juventude é raro quem não vai experimentar isso, né? É um fenômeno de passagem. Todas as pessoas que experimentam, que vão experimentar, algumas depois, um público de uma porcentagem aí, ele vai ficar preso, né? Não são todos. Alguns vão aprender a lidar com essa busca de alegria, de prazer, né? A mídia colocou muita pilha em cima das propagandas. Para quê? Para cruzar a informação no nosso cérebro. Se você beber e ficar bêbado, você fica feliz, né? Uhum. Realmente fica. Fica diferente. Mas tem gente que não fica, tem gente que chora. Tem gente que fica bravo, né? Então essa primeira fase é a fase de experimentação. Alguns vão gostar, né? Outros não vão, né? E aí depois vem a fase que começa a trazer problema. E a pessoa não dá conta mais, né? Que vai aumentando. O Dr. Nelson vai falar um pouco do aspecto físico, né? Uhum. Mas muitas vezes a pessoa vai para a droga porque ela está só na vida. Então ela precisa de um grupo. Aí chega no grupo, um fuma, outro bebe. A mãe dele fala, não faz isso. Mas lá ele se sente acolhido, aceito por aqueles colegas. E aí ele é abraçado, né? Ele tem atenção, não sabe as segundas intenções, principalmente de drogas maiores, aonde o traficante alicia, né? Não sabe a intenção do traficante. Ele acha que o traficante gosta dele, dá dando tapinha, dá uma, dá duas, dá três, dá até quarta. Ele fala, não, agora você tem que comprar, né? Então, por isso que é um tema complexo. Mas quando a pessoa passa da fase e gostou, enamorou, apaixonou, ele tem chance de se tornar um dependente químico, né? O estigma aí, um viciado. Mas o fulano bebe só 2, 3 cervejas e vai embora, não tem problema. Por que isso, né? Aí eu vou passar para o Dr. Nelson falar por que alguns ficam presos e outros não. É a parte biológica, a parte neurológica aí do cérebro. Como é que acontece aí, doutor? Bom, eu acredito que você é uma singularidade. Vamos falar de ciência e achismo. Isso. Hoje a moda eu acho que é a fake news, é a narrativa, e a comprovação fica na superficialidade. O ser humano é uma singularidade. Não tem um igual ao outro. Você é você e só você. E o que acontece com você depende das suas escolhas. Por exemplo, vou brincar, né? Você é viciado em comer. Você tem que comer pão todo dia, tem que comer arroz, feijão todo dia. Que danado de vício é esse que você tem que comer todo dia? Aí entra a história. Você come para sobreviver, ou come para viver, ou vive para comer. Aí vai pular. Vou falar uma coisa não de tabaco, nem de cachaça, de álcool. Uma coisa que nós estamos aqui, o nosso ocidente tem, café. Café. Tomei ali embaixo agora. O café é uma substância sui generis, mas ela é permitida, tranquilamente todo mundo fala. Veja, ninguém ficou preocupado quando eu falei café. Mas se eu falar que o indivíduo vai usar um crack, ou vai usar um êxtase, ou vai usar qualquer uma outra substância, opa! Eu mesmo, se eu tomar café todo dia, Então, nós temos agora como é que cada ser humano vai reagir. Uma das substâncias que altera o nosso psique, a nossa mente, é o café. Aí, por que você, depois de um certo tempo, fica adito àquela substância que você precisa dela para, entre aspas, ter uma sensação de prazer? Porque a situação é essa. Eu não conheço ninguém que usa droga para sentir dor. Se vocês conhecerem, me avisem que eu quero aprender. O cara vai atrás da droga porque é gostoso e dá prazer. Porque se não fosse, ele não ia. Mas ela dá prazer sempre, Dr. Nelson? Aí tem os limites. Aí sim, você colocou a questão. Aí o bicho pega, né? Aí vai complicar, porque até um determinado momento ela é extremamente prazerosa. Aí você
vai acontecer um fenômeno, quando a gente estuda a substância, que se chama tolerância. E você tem que aumentar a dose, e quando essa dose torna-se tóxica, aí ela deixa de dar prazer e passa a te causar mal. Inclusive, dentro da... Aí é quando ele percebe que ele é um dependente? Você acha que é a partir dessa fase? Quando assim para de dar prazer e ele já se torna... aí ele se enxerga... Quando que ele se enxerga que ele é um dependente químico? Bom, aí são duas perguntas numa só. Uhum. Quando a experiência de quem lida com isso, quando o indivíduo vê que ele está já descendo ladeira abaixo e que está fazendo mal, é interessante, são eles, uma grande percentagem deles se recuperam, aí eles param. Mas o indivíduo já ficou dependente lá atrás, que é outra pergunta, quando que ele se torna, entendeu, prisioneiro do uso da substância para que ele possa fazer o seu dia a dia. Ele já não consegue fazer as coisas sem usar a substância. E aí, ao usar a substância, ele também deixa de ser o indivíduo que ele era e passa a ser apenas o indivíduo que a droga determina. Muda todo o comportamento. E aí, sim, ele dito fala. Eu queria entrar nesse ponto aí que o Daniel perguntou, né? Quando que a pessoa percebe que ela é um dependente? Quando toda aquela ou aquele ou aquela pessoa cuja vida se tornou incontrolável. Ela só é realmente dependente a partir do momento que a vida dela se tornou algo incontrolável. A dependência vem quando você realmente perde o controle. Qual é o sonho de todo usuário? É ter o controle sobre o uso. Só que os programas que nós aplicamos, que nós praticamos, mostra que a pessoa que tem a predisposição para a dependência química, ela nunca vai conseguir controlar o vício. Ela sempre vai ser controlada. E para ela entender que ela precisa de recuperação, ou para ela mudar de vida, ela precisa reconhecer que a vida dela se tornou incontrolável. Hoje, assim, só... Já concluiu? Assim, me fala um pouco assim, do projeto de vocês. Geralmente, quem procura vocês é os familiares que percebem, ou é o próprio usuário, o próprio, né? Eu vou falar usuário aqui, é feia essa palavra? Não. Usa falar isso você ou não? Usa café, usa água, Entendeu? usa tomar banho. Entendeu? Você é usuário de muita coisa. Tá. Você é um consumidor. Tá. Modernamente, para vender, é consumidor. Na realidade, você está usando. Assim, me fala um pouco do projeto de vocês três, quem procura primeiro, como é que funciona? O projeto faz parte da nossa vida, né? Porque primeiro nós tivemos a experiência, eu principalmente, num grupo de apoio. Tive um despertar que a gente fala espiritual. Então ativa o espírito e nós voltamos o olhar para nós como filhos de Deus, resgatamos nossa divindade e abraçamos com outros pares, outros companheiros, né, companheiras, né? E ali a gente forma uma irmandade. E a gente vai junto construindo a sobriedade e lá a gente sente paz. Por isso esse nome, sobriedade e paz, né? E ali um vai dando a mão para o outro. Não porque é bonzinho, mas porque nós precisamos do outro como apoio necessário naquele momento. Então a gente chama um grupo de autoajuda, né? O grupo é aberto, a gente acolhe o dependente que está usando, o dependente que já parou de usar, conseguiu, estabilizou, né? Que a gente fala está em tratamento, em recuperação, e a família do dependente. Ou muitas vezes, por exemplo, liga muito para mim, para o Roberto, para o Dr. Nelson também, no consultório, eu no consultório, Roberto como assistente social também, a família desesperada. O que fazer? Onde ir? Onde internar? Qual o melhor tratamento? Aí a gente vai avaliar caso por caso para ver qual tipo de tratamento. Porque já a família já quer assim, internar. Quando a família procura, é porque já não estão dando conta. Quer se livrar, né? Não é se livrar, não. Eles querem arrumar um jeito de resolver o problema. E talvez no começo é se livrar para dar um descanso, né? Porque está tão atribulado. Aí eles vêm atrás. Aí a gente vai ver a comunidade, os clínica voluntária, ou hospital psiquiátrico, conforme o caso, né? E depois, tratamento só no consultório, com psiquiatra, ou com clínico geral.
tratamento médico, tratamento psicológico e o grupo. Mais importante, né? Então, a minha experiência é que depois que eu engajei nesse trabalho, eu aprendi muito, eu cresci muito, eu fui me recuperando, eu deixei aquela história de vício porque eu era impotente, perdi o controle. O que é ser impotente? Então, conta de tomar só uma garrafinha de cerveja. Eu queria tomar era 24 engradado. Meus amigos, meus primos tomavam 2, 3 garrafinhas e ia embora, né? Eu ficava, né? Então, isso é falta de controle. E eu era novo. Eu conheço gente assim. Né? Eu conheço muita gente assim. Né? E a gente vai conseguindo ter o controle. Quando eu perco o controle, minha família quer me controlar. A gente fala que é a codependência. Aí vira um ciclo, uma confusão na família. Né? Essa importância, coisa que ele colocou, a porta de entrada. Vamos colocar, eu sou médico há muito mais de 50 anos. E o pronto-socorro acontece na experiência. Onde eu vou buscar quando eu estou com o indivíduo em agitação psicomotora, ou ele está bêbado, vomitando, ou ele está quebrando a casa, batendo em todo mundo. Houve uma turbulência. Aonde é que você vai? Ao pronto-socorro. Verdade. Na nossa cidade, hoje já organizada, ela tem um pronto-socorro psiquiátrico. Aí aonde é que você faz a triagem? Por outro lado, a maioria vai no pronto-socorro onde eu trabalho. E ele chega lá com o indivíduo, às vezes em coma, tendo convulsão, e vai por aí afora, e vai morrer, morre, não morre, né? Mas é duro de morrer. Então, vai embora. É a família que geralmente está lidando, ou o amigo, porque se o indivíduo não tiver ninguém junto com ele, ele ficou lá na rua. É verdade. Tranquilo. Então, no hospital ele chega, e aí ele já chega com, vamos dizer assim, um quadro, vamos colocar comum. Ele chega com o que a gente chama de agitação psicomotora. Ele chega violento, gritando, sendo seguro, é aquele, vamos dizer, barraco. É o efeito da droga? Exatamente, ele já vem fazendo barraco. Aí o barraco bagunça o pronto-socorro dos outros caras que não tem nada a ver com o barraco. A unha encravada, né? O cara que está lá com asma, o outro que está com dor de cabeça. Agora tu imagina, chega um cara alcoolizado e começa a fazer elogios da senhora sua mãe. Né? Aí pronto. É difícil, ele não quer aceitar nem a ajuda que você quer dar para ele. Perfeito. E aí é que entra uma situação que a gente diz, dá o sossega-leão. Então é isso. O que o doutor no pronto-socorro faz é dar um pronto-sossega-leão. Depois que deu o sossega-leão, o sujeito acalma tudo, às vezes ele fica lá para ser reidratado, vamos dizer, como alcoolismo, que é um negócio comum. Aí você tem que hidratar o cara da vitamina, ele acorda e diz que quer ir embora. E você não pode mantê-lo lá. Mas a família diz, eu quero que ele fique aí. Você não solta ele lá. É aquilo que eu falei. Mas, na verdade, o Roberto quer concluir? Eu queria até colocar como nós estamos trabalhando essa questão da sobriedade e paz, né? E a ideia do nosso programa é justamente ajudar a população, as pessoas que nos escutam, né? Do que fazer diante de situações como eu tenho dentro da minha casa um dependente químico. O que eu faço? Eu ia até te perguntar, como que faz? E aos casos, né, de muitas mães que ligam para a gente perguntando, nossa, eu estou com meu filho aqui, a situação já está sem saber o que fazer, o que eu faço com isso, como que eu ajudo ele, qual é a melhor maneira. Quais são os passos? Isso, eu, assim, dentro da minha prática, dentro da experiência que eu tenho vivenciado, eu costumo dizer assim, olha mãe, procura um grupo de autoajuda, a senhora, porque o filho é um usuário, né, que nós consideramos ali um adicto, né, ou um dependente químico, ou seja, qual for o termo, não importa a terminologia. Qual é a melhor maneira de alcançar o filho? Primeiro, é aquela pessoa mais próxima dele entrar em tratamento. Ah, mas eu não tenho problema com meu filho. Não, tudo bem, você vai entrar para aprender a lidar com seu filho. Porque aquele louco que está lá dentro da sua casa, né, ou aquele bêbado, não é aquele filho que estava lá atrás. Aquela pessoa foi se transformando ao longo dos anos e foi se transformando numa pessoa que você muitas vezes nem conhece. Você às vezes se depara com uma pessoa, quem é esse estranho aqui dentro da minha casa?
E é justamente nesse momento que a mãe, o pai ou o parente mais próximo busca ajuda no grupo nosso, num dos nossos grupos. Onde encontrar vocês? Nós temos grupos hoje, e não é só o nosso grupo, né? Nós temos grupos de Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, existe Sobriedade e Paz, que é o Pastoral da Sobriedade, existe grupos do Maná, Sereia. do Sereia. Mas, por exemplo, a mãe vê esse programa nosso, está com um filho lá, dependente químico, alcoólatra, dentro de casa, e fala, não, eu quero você e você. Onde acha vocês? Nós estamos na Primeira Avenida, no setor universitário, né? Lá nós temos um grupo de autoajuda que todas as quintas-feiras, 7h30, se reúne. Ou durante a semana também. Lá, nesse mesmo endereço, nós vamos colocar no nosso podcast, né? O endereço, tudo certinho. Também você pode nos procurar durante a semana, porque nós temos conselheiros, terapeutas, inclusive tem um que está conosco aqui no estúdio, que é o Gleison, né? Que está lá atendendo, pode agendar com o Dr. Nelson, que ele vai atender lá. Tem o Márcio, que vai atender lá. Tem outras pessoas que trabalham conosco. Então, lá, durante o dia, ou até mesmo à noite, marcando, agendando, vai poder atender todo mundo. Então, a gente vai estar colocando o endereço aí, da onde a gente está hoje, né? Porque nós temos uma unidade que vai ser inaugurada no Jardim Guanabara, né? Que até lá funcionar, nós temos também no setor universitário essa nossa unidade que está funcionando lá já, ativamente. Hoje, doutor Nelson... Posso fazer assim? Eu queria só, doutor Nelson, se o Faz- senhor sentasse comigo, fez para as câmeras mostrar seu rosto. Tá. Agora eu vou virar artista. Isso. Agora sim, ele senti firmeza. Estava escondido aí, doutor. Ele estava escondido para as câmeras. Aproveitar e fazer a propaganda. Veja, você pode procurar o pronto-socorro do Hospital São Francisco de Assis. Lá é 24 horas. Aí você tem que usar as palavras mágicas, né? O cara aqui está perturbado, né? E ele é cliente do Dr. Nelson Gilé. Isso. Aí o que é que a minha equipe de lá está acostumada? Dar o sossega-leão. Porque não adianta você ficar procurando resolver uma coisa que é crônica de uma maneira rápida. Então, a família pode levar o pronto-socorro do Hospital São Francisco de Assis e saber, é na rua 9A, número 110, do outro lado do HGG. Aí o pessoal sempre diz assim, vai internar lá? Não. Lá nós vamos te dar um acolhimento e te encaminhar. Os doutores de lá são psiquiatras? Tudo? Não. Lá é pronto-socorro para sossegar o cara e depois encaminhar para o Roberto, para o Márcio, e para onde ele puder. Então, a primeira parte é sossegar o leão. É sossegar ele passa para você e você vai e manda para eles. Primeiro você dá uma acalmada. A minha parte é sossegar o leão. Né? Quando eu estou lá presente, eu tenho vamos dizer assim, uma moda já de empatia, né? Mesmo o indivíduo estando agitado, se a gente chega nele com carinho e ele vê que nós estamos interessados nele, às vezes com a palavra a gente consegue acalmar, mas dá uma trabalheira danada, porque o povo que está na fila esperando para se atender começa, pô, esse doutor não larga esse cara aí, ele está perdendo, eu quero, né? Então a gente não conversa muito não, vamos colocar com a realidade. Está aqui, se for necessário, dá um remedinho, o sujeito dorme e a gente cuida dele para ele com o maior carinho. Então, mas eu inclusive, na época que esse negócio vai dar, eu queria abrir aqui esse pronto-socorro, entendeu, da emoção. E quando eu não sei quem foi que fez, isso aí que me chamou a atenção. O corolário desse programa que nós estamos aqui é a gente abrir lá aquela unidade de Guanabara, olha, aqui é o pronto-socorro das emoções. Meu sonho. Aí a gente vai ter 24 horas, Isso. Quem te acolhe para conversar, para te orientar, precisa de remédio, não deixar o cara entrar no período em que você tem que controlar ele com o sossega-leão, fazer uma prevenção, que sempre o Roberto, que trabalha mais na linha de frente com isso, tem que prevenir. Mas se o cara já está na dele, você vai ter que acolher ele e fazer com que ele se acalme. E depois a longa jornada,
você lidar com o eu do indivíduo, dele se reconhecer como tal. Não é fácil. As pessoas, a palavra que o Roberto não usou aqui, esse viciado não vale nada, você é um vagabundo, não sei como é que vocês vão cuidar. Não, isso não tem mais jeito, não. Bom, nós já estamos careca de escutar isso. Todo mundo tem jeito? Tem. Aí agora eu truco. Tem. Se atender de uma maneira em que você está praticando a ciência e você está indo pelo amor, por compromisso, porque você quer estar lá, resposta tem. Agora, quando você vai ter resultados que você quer ter, não vai ter. Vai ter conflito. Geralmente demora quanto tempo, doutor Nelson, para alguém assim, se falar que é recuperado? Eu sei que eu conversei com o Roberto é bom para responder isso também. Ali ele estava me explicando, explica aí, Roberto, por favor. É interessante a gente dizer que nós estamos lidando com uma doença, inclusive a gente trouxe algumas informações aqui, né, da UNODOC, né, 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas hoje no mundo. Isso representa 4,8% da população mundial. Ilícitas, né? Ilícitas, não estamos falando de drogas lícitas, não. Álcool, cigarro, não. No Brasil, para vocês terem uma ideia, né, o Sistema Único de Saúde registrou 400 mil pessoas procurou o SUS para atendimento. Ou seja, nós temos aqui no estado de Goiás, né, cerca de 2016 a 2022, né, foi atendido 58.578 pacientes. Ou seja, todos 51%, né, que foram atendidos por este serviço do CREDEC aqui em Goiás, né, conseguiram chegar até o final. Agora, o que eu queria dizer para você? Nós estamos lidando com uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2012, é uma doença o quê? Incurável, progressiva e fatal. Legal. Mas, incurável, progressiva e fatal, mas que tem solução. Qual que é a solução? Vem participar conosco, vem sentar conosco, que a gente vai conversar. A frase de ordem nossa: serviço diferente para as diferentes necessidades. Cada pessoa é única e a gente tem que descobrir ela, nós temos que alcançar ela, temos que ouvir ela, né? E aí depois nós vamos saber o que a gente pode fazer para ajudar. Nós não andamos com receita de bolo para todo mundo, não. Sabe? Mas eu não gosto de bolo de chocolate. Todo mundo vem procurar receitas. Cada ser humano é único e diferente de todo mundo. Então nós vamos cuidar dele com a história dele. E o trabalho de recuperação é reconstrução, reconstruir, buscar lá para trás o que ele perdeu também. A bagagem de trauma, de sofrimento que ele tem, e que ninguém nunca parou para escutar ele, para ajudar ele a organizar isso dentro dele, né? Aceitar isso, né? Que a gente vê que a pessoa muitas vezes esconde ou busca anestesia da droga ou do mundo das drogas, uma forma de amenizar a dor existencial, né? Todo mundo tem, de uma forma ou de outra. Quem não tem? Só quem já morreu ou quem não nasceu, né? Então, os nossos serviços a gente procura, e lá é uma coisa interessante. Lá cada um partilha a sua experiência. Como que está conseguindo, né? Então não fica dando muito conselho. Fala, comigo deu certo assim, comigo está dando certo assim, né? E a gente dá orientação, direção, mas para cada caso diferente. Tem algumas orientações, direções que servem para todos, né? Que é o básico do programa de recuperação, que é os 12 passos, né? As 12 tradições, serve para todos. É um programa aberto a qualquer tipo de dependência, não só álcool e droga, né? O álcool, que é uma droga também, mas outras dependências, tipo jogo, jogatina, pessoa que tem uma desordem na sexualidade, né? Que não vive, só pensa em sexo, na pornografia, a pessoa que vive, por exemplo... A mais nova é o celular. O celular. Tá aqui do lado, né? A gente não usou dele, não. Graças a Deus até agora. Precisou. Eu acho que eu tô menos viciado também, que eu e o Roberto. Eu tô te olhando. Tô te olhando, né? Tô te olhando. E lá vocês tratam de gente assim também, às vezes, com depressão? Porque
a pessoa, na hora que ela acorda, tá, vamos dizer, o termo, da cagada que ele fez, da bagunça que ele fez, porque ele abusou da droga, né? E vai juntando tantas perdas, tantos problemas, e ele vai ficando deprimido, né? Porque vai olhar para ele, vai dar só tristeza. Na verdade, Ele foge dessa tristeza, mas tem hora que ele vai dar conta de fugir, que ela vem de monte. Eu falo, ó, dependência química, por trás existe uma depressão mascarada. E a gente, como terapeuta, como psicólogo, isso. nós vamos lá para ajudar ele a descobrir que, de repente, o problema não está na dependência, está na depressão. E outras comorbidades. A gente vai falar isso nos outros programas, né? Que são os outros transtornos mentais causados pela dependência ou que já tinha antes de usar qualquer substância. Quem já tem algum tipo de transtorno, usou alguma substância, vixe, não vai dar outra, viu? O doutor Nelson estava falando isso ali nos bastidores. Ali. Existe... Às vezes, na verdade, assim, igual ele falou, todo mundo tem esse ser dentro dele. Tem. Às vezes, quando usa a droga, desperta. Né? Existe também uma questão que nós tratamos muito, né, nos nossos grupos, nós acompanhamos as pessoas, que existe a dependência química e a dependência não química. Quando que nós identificamos o que é uma dependência química e não química? Existe o compulsivo sexual, que é um cara que não consegue se controlar, que não consegue se conter e que não usou nada. Então essa é uma doença, uma dependência não química. É uma doença que está dentro. E ele está atrás do prazer do sexo. É diferente do prazer da droga. O sexo torna droga para ele. Não uma coisa normal, tranquila, né, serena. Você sabe, né? Você é casado lá mais ou menos uma vez por mês, né, Daniel? A menos. Aí chegando a época, né, a gente tá conversando com o Roberto. E Roberto, quatro filhos aí, agora, né, tem que ter calma, né? Então eu já tô com 57, é bem tranquilo, né? Mas eu conheço um médico, o nome dele é Dr. Neymar, não sei se você conhece ele. Ele é um médico assim, de medicina holística, ele fala que ele tem paciente com 90 anos, que tem uma vida sexual. Hoje eu acho que não existe isso mais. Dá o telefone desse médico. Então, dá o celular. Então é interessante, por exemplo, a dependência do celular. Não é uma dependência química, mas que quando o cara tá ali, na jogatina, por exemplo, o cara que tá numa mesa de jogo... Nossa, tira o celular de um jovem, você vê a frustração, muito grande. É como se você estivesse arrancando, né, aquela substância que está sendo depositada ali de prazer. O jogatina, o cara senta numa mesa com um baralho na mão e fica dias ali, sem comer, sem beber, sem nada. Ele fica ali e isso não tem aí uma relação com a química, né? Que é no caso do álcool, seja da droga, seja... Vocês tratam esse tipo de paciente também? Os 12 passos da recuperação trabalham justamente aí. Que é a pessoa entender que aquilo se tornou algo incontrolável, que ele está fazendo uma bagunça na vida dele, só prejuízo, só problema, só perda, só dor, decepção. A hora que ele entende que está sem controle, ele se rende, ele procura ajuda, né? Aí nós acolhemos e apresentamos o programa e o poder superior, que é Deus, que o programa fala muito disso, né? Existe um Deus maior que tudo e que de alguma forma ele vai manifestar. E ele vai nos ajudar. E dá certo. E ele vem mesmo à nossa ajuda, ao nosso encontro. Nós estamos... Essa pluralidade, vamos colocar uns clichês. Virás a mim, pela dor ou pelo amor. Verdade. Mas vais vir. Então, você que está nos escutando, que a gente tem uma intenção de mostrar para você que você tem escolhas. Não que as nossas escolhas sejam melhores que as suas. Apenas que quando você estiver na turbulência, não se sinta mais sozinho. Saiba que tem um monte de maluco igual a você, tentando achar a paz e a sobriedade. Você vai vir para mim, pela dor ou pelo amor. Isso quer dizer que essa balança é enorme. Quando você ele colocou, vamos colocar a tristeza e a depressão. Você perde o seu cachorro ou morre um ente querido, você está de luto. Entra num processo de tristeza. Isto não é depressão. Tem que passar por isso. É uma reação natural do ser humano. Quando nós rotulamos o indivíduo que ele tem um distúrbio bipolar com o processo depressivo, ele já tem pensamentos de autodestruição.
E nas minhas entrevistas, eu estou com já mais de 50 anos de entrevista, é só perguntar, você tem vontade de se matar? Aí é conta de mentiroso, me pergunte, não é fake news não. 100% de sim, doutor, já pensei em me matar. Por que não se matou? Não dei conta. Hoje, só pra gente matar geralmente, qual que é a faixa etária que o paciente procura vocês? Assim, existe uma faixa etária ou qualquer idade? O mais velho que vocês já curaram, do mais jovem? Hoje tem uma média ou não? Semana passada me ligaram para conseguir internação para um jovem de 15 anos. Meu Deus. Na retrasada, uma menina de 16. Mas também me ligaram para internar outro dia. Eu trabalhava na Câmara dos Vereadores, agora não estou lá mais não. Estava atendendo lá junto com o vereador. Chegou lá e pedindo, pelo amor de Deus, para cuidar e internar um senhor de idade, que tinha 63 anos, mas ele tinha outros problemas também, mas o alcoolismo era o mais importante. Que não tinha serviços locais que prestavam, porque as comunidades terapêuticas só pode até a pessoa inteirar 60. Inteirou 60 tem que ir para casa, porque tem a lei aí do Estatuto do Idoso, então eles são meio rígidos. Se chegar lá e tiver o idoso lá, considerado de 60 para frente, dá algum probleminha para a comunidade. Não sei que a família tem alguma liberação do Ministério Público, alguma coisa assim, um juiz que encaminhou. Então tem gente, eu tô falando, tem gente de várias idades e depende do tipo de droga, né? Por exemplo, alcoolismo vai vir mais para frente. Mais velho. Mais velho um pouquinho, né? Mas está chegando cedo, né, Roberto? Já. O crack, toda a idade, né? Chega, né? O crack o usuário de maconha chega de toda idade também. Então, minha experiência é essa. Eu não sei o Roberto aí, o Dr. Nelson, que cada dia surge fenômenos novos sobre drogadição. Aquelas drogas diferentes. Então, o efeito é muito rápido. Essa K9 aí, né, que a gente estava vendo falar. A 9, mas o crack, ele devasta. Experimentou o crack, pode ser o ser humano que for, se ele tiver uma predisposição forte ali, ele vai para a rua. Porque ele vai usando, até não cair lá, né? Não para. Porque não dá. Não quer sair. Roberto, se for para você hoje falar alguma coisa para uma pessoa que nunca usou droga, o que você falaria para ela? Mas ela tem vontade, às vezes tem acesso, mas nunca usou. Porque hoje o acesso é muito fácil. Todas as escolas têm. As nossas escolhas, elas... O que você falaria? Tudo que você vai fazer é uma escolha, né? Eu faço ou não faço? Eu quero ou não quero? Né? Agora, existem pessoas que às vezes acabam fazendo coisas sem querer. E isso acontece. É modinha. Hoje eu tenho medo dessas modinhas de o tal do de Maria internet, tem às vezes essas questões. Eu, assim, particularmente, nós não costumamos dizer assim, receitas. Mas eu, dentro da minha experiência de vida e de vivência, né? Quando eu, esses dias, me encontrei no shopping, e eu estava sentado naquelas cadeiras do shopping, olhando assim, tinha um banner imenso, escrito assim, chopp de uva. Aquele trem mexeu comigo lá dentro, sabe? A formiguinha. Aí eu ficava olhando para aquilo e era uma taça bonita, aquela cor, aquela textura e tal. E eu ficava olhando e ficava pensando, né? Eu, na minha época de uso, né? Não tinha isso, né? Não tinha uma adega. Tinha uma adega. Mas é vinho, não era vinho, chopp de vinho. Chopp é diferente. Chopp é chopp. Chopp é... Aí eu fiquei olhando e pensando... Até que veio aquela sã consciência. Qual que é a sã consciência? Dessa aí eu não vou precisar experimentar, né? Porque tudo começa nas nossas vidas na experimentação, né? Eu na vou degustação, experimentar, né? Eu vou degustar. Você chega no supermercado, como é que eles querem vender o produto deles? Degustando. Então o cidadão chega ali, a pessoa oferece, não, experimenta para você ver. Então, se eu posso evitar, né? Se eu posso evitar o primeiro gole, certamente eu vou evitar uma série de problemas na minha vida.
Então, qual é o primeiro passo? Né? Evitar esse primeiro gole. Evitar. Por quê? Porque ali não tem nada, certamente não tem nada que vá fazer com que eu possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa... É ilusão nossa, quando a gente, na juventude, né, achava que se eu bebesse, eu ficava esperto, eu ficava ativo, forte, eu conquistava... Mas até, gente, hoje eu vi aqueles vídeos de internet falando sobre isso, incentivando o jovem a beber, experimentar, porque ali ele cria coragem. Não, e as propagandas... É um absurdo. Se você for ver as propagandas de TV que vende produtos, né, principalmente da cerveja. Mulher bonita, aonde festa, tá? lugar bonito, na praia, né? Principalmente no jogo de futebol. Você senta na frente da televisão para assistir um jogo ali com um amigo, com o outro e tal. Aí na televisão é o tempo todo. Toma isso, toma aquilo outro, toma isso aqui. Toma... Então é o tempo todo jogando na nossa mente uma coisa que nós não precisamos. Faz 25 anos que eu não ponho bebida alcoólica na minha boca. E isso não faz a menor diferença em nada. Eu posso lhe assegurar. Conselho que as pessoas devem fazer ou não fazer, eu não sei se eu consigo trazer aqui. Mas uma coisa eu posso te trazer, porque eu posso falar de mim. E eu, em 25 anos, que eu não coloco nenhuma gota de cerveja, vinho, chopp de uva, seja o que for, não faz a menor diferença para mim. Então, a questão é que são escolhas. Eu escolhi viver em sobriedade e paz. Eu escolhi isso. E você, Dr. Nelson, nesses 50 anos de entrevista sua, que assim, é uma grande satisfação, tô louco para escutar suas palavras. Bom, aí eu tenho, me perdoe, mas vamos colocar assim, eu tenho que falar na distribuição de Gauss, que é uma curva de como é que nós somos. Aí você tem toda essa representação. Se eu vou cuidar do índio, cultura, ele tem uma cultura. E essa cultura te captura também. Tem os cerimoniais de iniciação. O Roberto colocou a parte da sociedade, que te quer vender produtos. Mas tem uma outra parte, que é a parte em que você sai da infância... Os rituais, os rituais. Ritos de passagem. Ritos de passagem. Inclusive, para responder isso, a gente faz um programa para isso. O livro chama Passagens, da Shihai, onde você deixa de ser criança, passa a ser adolescente, projeto de adulto e finalmente vai para frente. Acontece que muitas das vezes o álcool, vamos colocar aqui, eu sou católico, né? Olha lá, na missa que quer pão e vinho, já começa daí. Aí eu vou inverter. É vinho com álcool? Só para não é com álcool. É com álcool. É com álcool, 5 a 6%. Eu vou até contar a história do Padre Zezão. Veja só, o meu... Menos, mas tem um pouco. Aqui, vinho tem que ter álcool. Não tem que ter o álcool. Então, no caso que nós estamos colocando, eles colocaram a situação em que você tenta capturar o indivíduo por fazer a venda da substância. Agora eu vou colocar numa Eucaristia, no caso católico, eu posso citar vários outros exemplos. Você está indo ali para buscar a sua paz. E dentro da paz está o pão e o vinho. Acontece que o Roberto colocou, tem pessoas que vão beber esse vinho. Tá, eu sei como, eu quero que você vire pra cá, porque eu quero fazer. Esses caras querem transformar em artista de televisão. É porque eu quero usar essas palavras suas. Pode dar. E o Roberto colocou, né, bem claro, a tentação agora é da perdição. E eu estou colocando a tentação da paz. Que, por exemplo, eu já cuidei de vários religiosos que têm problemas com... Aí o que é que o bispo faz? Ele toma vinho sem álcool. E celebra a missa sem álcool. É um suco especial. Suco de uva integral. Você compreendeu? Então tá os dois lados da balança. Num você está procurando a paz, na outra você está procurando o inferno. O Roberto colocou muito bem. Qual dos dois lados eu vou escolher? Aí eu sei o que eu vou dizer. É o seu processo de educação para que você possa escolher o que é melhor para você. Não o que é melhor para mim, nem para ele, nem para a sociedade.
que as pessoas quando escolhem, porque os outros escolheram para eles ficam numa inquietude, numa ansiedade, numa insatisfação, numa frustração. Leva a medo, medo leva a raiva, raiva leva a problemas, inclusive, de bebida. Muitas das pessoas que bebem querem afogar suas mágoas, como diz o artista. Na realidade é raiva embutida que vira medo e agressão. Aí ele dá a cara do Roberto vai fazer. Quando a gente entrevista, essa aqui, aí o cara diz assim, não, doutor, tem muita raiva. O cara fez isso comigo, a minha mulher me passou para trás, o meu filho fez isso. Mas aquele incubado dentro dele. A culpa, carrega uma culpa que ele não consegue resolver. É fácil falar aqui. Aí onde entra a droga, a bebida é o refúgio dele. Isso, a droga é uma forma de refúgio e de remédio. Só que o remédio só é bom até um certo ponto. Dali em diante ele se torna, como diz o Roberto, progressivo e letal. Ele colocou fatal, mas é letal. Vai morrer. Outro dia eu estava pensando nisso aí, né? As pessoas precisam de remédios. Então, sinal que a sociedade está muito doente. As pessoas têm poucos amigos, né? E quem tem pouco amigo, ele vai pro bar. Porque no bar, vai que beber uma, duas, três, todo mundo vira amigo dele. Ou ele se acha que todo mundo é amigo. E ali começa a troca. Outro dia ele vai lembrar de alguma coisa, outro dia ele não lembra, né? Alguns ali podem se tornarem amigos de bebida, mas não de vida. Porque na hora da dor, do sofrimento, da angústia, é o de casa mesmo, né? E a pessoa tá ali para fazer terapia no bar. Eu vejo isso. É verdade. É a hora do crepúsculo. Das 6 horas o sol vai se pondo, a angústia aparece. As pessoas querem, então, como lidar com a minha treva, né? Vou sair da luz do dia, vou entrar na noite, né? Então é um momento crucial que as pessoas podem escolher um esporte, escolher estar com a família. Eu faço muita terapia de vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família. Você tem filho? Fazer um esporte com seu filho, vai caminhar com seu filho, vai caminhar com o cachorro, vai fazer uma comida. Vai ter um hobby. Eu acho que fazer uma todo mundo comida. tem que ter um hobby. Falei assim, faz uma comida lá junto com a sua família, come junto, né? Se não deu tempo de almoçar junto. Aí um começou assim, nossa, tá dando certo. Falei, pega um suco de uva, vai ver um filme rico seu filho, né? Hoje agora minha filha falou assim, pai, vamos ver um filme aqui comigo? Falei, eu tenho um programa, um filme ali agora, eu tenho que gravar um filme. Ela riu assim, falei, mas então depois nós vamos ver, né? Claro. Então, tá de férias? Vai ver. Aí lá em casa faz pipoca quando senta junto, né? E vai depois contar o filme e rir, né? Da reação de cada um. Então, é importante mostrar saídas. A dependência, todo mundo tá atrás de felicidade. Mas cuidados não vai para o endereço errado, né? Eu vim de uma família onde tinha bebida, festa, só é festa se tiver muita bebida, né? E tinha problemas. Aí fez algumas festas sem bebida, ou quem quiser levasse a sua. Aí o consumo era menor, tinha que pagar. Foi melhorando. Depois deu uma relaxada, né? E eu era o meio enjoado da família, porque eu parei de beber. Não que eu queria que os outros não bebessem, né? Mas que respeitasse, ficasse menos bêbado, pelo menos. Fizesse menos bagunça, porque tinha senhoras de idade, as mais idosas, queria dormir mais cedo. Cara, assim, então, eu sou retratista, fotógrafo, né? E eu já fiz muito evento social. E eu fico encabulado, doutor Nelson, Roberto, doutor Márcio, hoje, o tanto que os jovens estão bebendo. muito, muito. Eu vejo, às vezes, no aniversário de 15 anos, aí a gente vê que o pessoal do interior vem, onde os mais tranquilos, vamos dizer assim, nem sei se às vezes é mesmo, aí ficam sentados lá e os jovens bebendo daquele jeito. Hoje, assim, o acesso está muito fácil, né? Então... A questão do modismo, como você colocou. É um modismo, né? Às vezes a pessoa não estava nem querendo beber, mas... Por isso que a direção espiritual do filho numa igreja, tanto que é importante hoje, né? E dos princípios familiares, estava até conversando isso ali. É uma das coisas que a gente vai trabalhar muito nos programas junto conosco, nos nossos serviços, é justamente o que a gente estava falando, né? Virtudes. O que hoje as pessoas, né? Vocês viram recentemente no jornal, saiu lá,
né, ressuscitam, né, a educação moral e cívica na educação do estado de Goiás, né? Nós queremos trabalhar com as pessoas a questão das virtudes. Valores, né? De valores. O que são virtudes, né? O que são valores? O que tem valor para você, muitas vezes? Porque eu cheguei aonde eu cheguei hoje com muita luta, com muita batalha. E aí, de repente, eu falo assim, não, eu lutei demais e para o meu filho eu não quero isso, eu vou amenizar para ele. Aí eu acabo querendo carregar o fardo que é dele carregar, porque é aquilo que me amadureceu. A luta que eu tive para chegar até aqui hoje, estar aqui nesse programa agora falando, estando aqui com pessoas maravilhosas, isso foi caro. Não foi fácil, não. Eu andei muito a pé, eu tive muito calo na mão, eu passei muita dificuldade, eu sofri, eu passei por... Então... Hoje você não quer que o filho pegue nenhum ônibus para ir para a escola, para a faculdade? Não, ele leva de carro e busca. Entendeu? Leva, busca, né? E parece que quando a gente manda ele de ônibus alguma coisa assim, parece que a gente está penalizando ele com alguma coisa. O sentimento hoje é esse. Não, eu fui na praia, eu tinha 27 anos a primeira vez, né? O meu filho com um ano, o meu primeiro filho já tinha ido à praia. Aí, ó. Ou seja, né? As diferentes. Mudanças, né? Nós vivemos num mundo de muitas facilidades, né? E de muitas facilidades, principalmente para alguns tipos de droga, né? Em si, o ato e o fato de beber, né? Não é o fim do mundo, é uma coisa natural da sociedade. Sempre existiu e vai existir. Nem somos nós que vamos querer acabar com isso. Nós não estamos aqui para criticar jamais quem bebe, né? Nosso programa não é de fazer a crítica, mas de fazer uma autocrítica, uma reflexão. Está te fazendo bem? Pergunta a sua esposa se ela está gostando do que você está fazendo. Verdade. Pergunta seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, isso. Quando a pessoa não entende que ela tem um problema, eu falo assim, vamos descobrir se isso está sendo bom para você e está sendo ruim para sua família. Você vive sozinho ou você vive isolado? Mas também tem um vizinho, não, vive sozinho. O meu vizinho briga, grita de lá e joga coisa, né? Joga. Eu lembro um dia que eu apelei com um vizinho, muitos anos atrás, né? Acho que hoje eu não faria isso mais não. Gente, era a festa de arromba, então ele não parava e me chamava... E não chamou você pra festa? Não me chamou, pior, né? E aí eu saí lá do outro quarto, assim, lá embaixo, gente, peguei aquele abacate bem mole, bem podre, assim. Pá, caiu lá do outro lado e fez aquele barulho. Aí ele entendeu que tinha gente do lado. Porque muitas vezes a pessoa que está na balada, na confusão, não respeita o outro. Nós vamos falar aqui de respeito, respeito de limites, né? Tem problema ele beber lá, né? E fazer a festinha dele, mas diminuiu só um pouquinho, né? Lá não é salão de festa, né? O salão de festa até tem que ser retirado e tem o limite. Então, tô falando assim, nós vamos entender. Tem leis, né? Dependência química tem tudo a ver com limites, né? Regras. A vida tem regras para ser bem sucedido, para dar certo. Limites. Quem põe? Pai, mãe ou avô? Quem cuida? Quem cuida põe limites, né? Na escola, professor, hoje tirou um pouco a autoridade dele, mas ele, antigamente, da minha época, podia, falava, eu escutava, né? Não confrontava. Se confrontasse, ia para a diretoria e ficava sentado lá até o pai e a mãe buscar. Moço. Então, assim, regras, normas, né? Levei muito puxão de orelha do Padre César, do Colégio Agostiniano, depois... Lá no Objetivo eu estudei lá, tinha uma tal de Célia lá, meu filho, quando ela vinha assim, gritando no corredor, o povo via tudo enfiando assim, Ué, ficava punha limite, não punha? Claro. O limite é necessário. A dependência química, a pessoa quer sempre ultrapassar o limite. Vira dependência porque quem sabe respeitar limite, bebe só um pouquinho, faz uso daquilo ali só um pouquinho e não vai além, tá? Você acha que Dr. Nelson, vamos nele aqui. Você acha que a pessoa, existe o usuário de droga, de maconha, vamos supor que é uma droga muito comum, que acha que assim, não, é só uma maconhinha, todo dia. Eu falei, se for boa, um cliente meu, eu falei assim... Você acha que ele... Chama... Você gosta? Faz bem? Faz. Chama sua mãe para fumar com você. Não, doutor, chama não. Chama seu pai para fumar com você. Não, Deus me livre, meu pai me quebra o pau.
Ué, mas você é tão bom, você não pode partilhar com seu pai, com sua mãe? Mas né? vamos fazer assim, mesmo aquele cara, vamos supor assim, que fuma só um cigarro de maconha há 20 anos, só esse cigarro de maconha, ele é um usuário, ele é um viciado. Ele não dá conta de ficar sem nem esse cigarro. Eu falo assim, fica uma semana sem usar e veja como é que você fica. Se não deu conta de ficar uma semana tranquilo, dormiu bem, alimentou bem, manteve as rotinas, não ficou nervoso, brigou com ninguém, não consegui não. Então é dependência. Não é um grau de dependência tão forte, mas tá? Mas é coisa complicada. Vamos colocar respondendo para ele. Eu, como médico, sou obrigado a receitar substâncias chamadas lícitas e legais. E o indivíduo deixa de ficar dependente da cachaça e passa a ficar dependente, vou citar o nome comercial, mas não é que eu estou fazendo propaganda, do Rivotril, que é a droga mais usada. Toma o Rivotril. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Então, ou põe o colírio, né, ou toma o Rivotril. O Rivotril agora é o escitalopram, controlar a ansiedade. Veja que é muito complexo responder essa pergunta. Quando eu estou te dando uma droga, uma substância que vai te atuar, ela visa te acalmar, visa controlar a sua ansiedade, visa tirar seu sofrimento, colocar você pelo menos momentaneamente numa paz, que a paz não é permanente. Então nós estamos falando, brinquei com ele lá embaixo, nós estamos falando do lado ruim, vamos falar do lado bom. Então hoje, quando eu fui lá, o primeiro embate que eu tive com os alcoólatras anônimos foi quando eu cheguei lá, querendo descrever, passar a receita de umas substâncias que realmente tira você Mas aí o cara levantou a mãozinha dele lá, com a sabedoria secular, e disse: doutor, o senhor está substituindo uma droga pela outra. Eu falei: sim, o senhor tem razão, eu estou substituindo uma droga pela outra. Só que a droga que eu estou substituindo te faz muito menos mal do que você está usando. Então, agora, se você vai avançar até o ponto de não usar droga nenhuma, aí vem a resposta do Roberto. Como é que você traz para essa existência humana os conflitos que você vive na sua cultura, no seu momento? Você existe aqui e agora. Nunca mais esse momento vai vir. E cada um tem a sua existência diferente. Por exemplo, tinha um caseiro lá que eu vivi na casa do Dr. Hugo. E esse caseiro, eu ficava assim admirado, como é que o cara irradiava paz, tranquilidade. Chamava Seu Domingos, morreu depois atropelado na esquina da Goiás com Araguaia. Quando eu fui conversar com ele, ele era um homem, já tinha passado por várias... E ele tomava conta da casa, do cachorro, e exalava uma paz que até incomodava a gente. Não quer sair de perto de uma pessoa dessa. Não, aí eu fiz o contrário. Eu me aproximei e comecei a conversar com ele. Então ele é um homem que tinha transcendido essas ambições naturais que nós temos de ter, possuir, aparecer. E ele estava na dele. Ele curtia o jardim, curtia a árvore, cachorro, né? a pitanga, a ginja, a cerola, eu chamo de ginja, o coqueiro e os cachorros. E passeava. Eu queria aproveitar, Daniel, essa pergunta acho que é uma pergunta muito interessante, mas eu queria deixar bem claro assim para os nossos ouvintes, claro, né, que estão nos escutando, que veja bem, existem pessoas que todos os dias na hora de almoçar tomam um cálice de vinho. Existem pessoas que trabalham, que estudou, que se formou e que às vezes no final do dia fuma lá seu baseadinho. Existem pessoas assim que funcionam. Então, nós não estamos aqui para dizer para essa pessoa se ela está certa ou se ela está errada. Não estamos aqui para falar isso. Claro, o que nós estamos aqui para dizer é o seguinte: aquela pessoa que está sofrendo, Causando que está sofrimento. precisando de ajuda, Isso. nós estamos aqui para te ouvir. Só para te ouvir. Não estamos aqui para te receitar nada. Né? Nós estamos aqui para te ouvir, e se nós, de alguma maneira, conseguimos acolher, estarmos juntos, emprestar o ombro,
né? E aí eu vou dizer uma coisa que eu vivi muito interessante. Teve uma época que nós trabalhávamos muito com a população de rua, levar comida, tal, de madrugada, né? Aquela coisa. E um dia a gente fez um monte de comida, fizemos as marmitexinhas e na noite de Natal, em vez da gente celebrar, a gente saiu para a rua para encontrar com o pessoal que estava na situação de rua. E chegamos em frente à rodoviária e tinha uma mulher muito brava. E aí toda a nossa equipe, né, estava fugindo dela. E como eu coordenava a equipe, eles falaram: ó, Roberto, o problema é seu, você vai lá e conversa com ela. Você resolve agora. Ela está numa situação lá que é bem, né, perigosa, ou seja, né? Aí eu falei: deixa comigo. E aí cheguei bem perto dela, né, e perguntei para ela: você não quer uma comida, uma marmitex? Ela falou: não. Você não quer? Não. O que você quer? Ela falou: um abraço. Nossa. É o que o ser humano mais precisa. Então você quer um abraço? Então eu vou te dar um abraço. E abracei ela. Na hora que eu abracei ela, ela começou a chorar e foi chorando. E aí quando junta, né, a lágrima do olho com a lágrima do nariz e vai descendo aquilo, né? E a pessoa foi o quê? Né, ali acolhida, né? Ela foi ali naquele momento o quê? E é isso que nós estamos aqui querendo fazer. Nós queremos te encontrar, você que está perdido, você que... Eu não sei onde você se encontra agora, mas vem juntar conosco, né, padrinho? Junta conosco aqui, se de alguma forma... Agora, quem está fazendo uso recreacional, quem está lá, né, que a vida dele é... Nós não estamos aqui para esses casos, entendeu? Claro. Os pais muitas vezes vão nos procurar querendo que a gente force o filho que está naquela fase de brincadeira, né? Eu falo que ele está brincando. Eu falei: não, ele ainda está na infância. Experimentação, Era né? experimentação. Eu falo que é abusário, né? Que abusa e é usuário, né? Ele está na fase. Tem hora que vai se tornar um abusário, né? Vai abusar e vai usar. Então, essa pessoa ainda não quer. E a gente fala para o pai ter paciência, tolerância. Aí eu sempre pergunto para os pais: o que você fez na sua juventude, na sua adolescência? Você não divertiu? Não teve alguma coisinha que você aprontou, não? Aí eles vão falando, eu vou perguntando, aí eles vão entender, né? Para a gente entender o outro, eu tenho que acessar dentro de mim alguma coisa parecida ou semelhante, né? E quando a gente acessa isso, a gente consegue compreender, aceitar e abraçar. A hora que abraçou, o filho compreende o que a mãe está pedindo. E que talvez com aquela palavra dura não compreende. Eu, muitas vezes chega lá em mim, eu falo assim: eu vou falar com você o que sua mãe e seu pai falam. Mas você não está conseguindo compreender. Eu falei isso, você compreendeu? É isso que eles querem dizer, doutor? Não, então tá. Eu falei: pois é, então é isso que todo pai, toda mãe quer para o filho. É isso que eles querem. Eu falei: sua mãe está sofrida, olha, seria bom você, como pai, ter um filho, fazer ele sofrer assim. Não, quando eu tiver filho... Não às vezes, assim, o sei cuidado, que é outros assuntos. É o diálogo. Às vezes até a falta de comunicação, né? Ali, assim. Mas o abraço, gente, é bom demais. Eu até quero aproveitar essa ocasião, essa fala do abraçar. padrinho. Queria até aproveitar. Hoje de manhã eu saí de casa e quando eu estava saindo, eu estava indo na padaria. O meu filho ficou olhando pelo vidro, que ele não despediu de mim, ele ficou me olhando. Lá em casa tem um dorme com Deus. E o olhar dele, eu vi que era um olhar de tipo assim, né? E aí eu fui, só que eu só fui na padaria, comprei o pão e leite e voltei. E no meio do caminho eu comecei a refletir sobre esse meu filho que é o mais velho. Eu comecei a observar que ele está lutando com todas as forças para chamar a atenção minha e da minha esposa. Porque quando nasceu os outros... Tomou começou a se sentir... Tadinho. O filho que mais sofre é o do meio e o mais velho. Ele começou a se sentir meio que... Então ele tá, de alguma forma, ele quer... E às vezes tem famílias que têm filhos que quer chamar atenção. Isso. E às vezes essa é uma forma de chamar atenção. Ixi. Tipo assim, eu fico bêbado, pai, eu tô aqui. Entendeu? Tô precisando de você. É uma forma de dizer, pai, eu preciso de você. Claro. Ele não fala isso, mas ele tá pedindo isso. Entende? Então, às vezes, as situações que a gente, né, lida no dia a dia com as pessoas que a gente cuida, com as pessoas que a gente... Eu vou fazer um contraponto maravilhoso. Agora eu acho que a gente atingiu o público que vai assistir.
A parte contrária é que o pai e a mãe não estão preparados, eles também têm problema. Não existiu curso de mãe, não vem com o manual, não teve escola de pai, e o cara também não sabe qual é o papel. E muitas das vezes ele não sabe o que fazer. Então, você foi no ponto, maravilhoso. O seu menino está chamando a atenção. Como é que nós vamos responder? Eu digo, são todos nós agora. Esse é um problema universal. Porque o pai que se vai interagir com o filho, ele tem que ter tranquilidade do que ele vai fazer. Ou então, ele vai fazer a moda antiga, né? E aí eu não vou explicitar essa moda antiga que todo mundo sabe, né? Nós passamos por Aí isso. a minha avó fazia assim. Ela mostrava a varinha e a gente não bate nem no rosto, nem na cabeça. Só na bunda e na parte de trás da coxa. Para educar, não é para machucar, não. Entendeu? É? Aí o modo antigo é esse. Hoje a gente for dar uma palmada no filho. Os caras estão dizendo Vixe, meu pai só pendurava um negócio assim, eu não precisava nem bater. É? O respeito era tão grande assim. Gente, chegamos, né? É? A gente estourou o nosso tempo, gente. Beleza. Né, vou passar as considerações finais para vocês, por favor. Bom, eu gostei muito de estar aqui, acredito que a gente vai ter muitos outros momentos. E a minha consideração final seria, depois ao final, a gente fazer a oração que originalizou o nome do nosso grupo, que é a oração da sobriedade, né? Maravilha. É uma alegria poder partilhar a experiência, o conhecimento. Conhecimento a serviço da vida, a serviço do amor, a serviço da paz. Nós temos que acessar isso em todas as pessoas. O conhecimento é para nos libertar e nos fazer melhores da ignorância, do ódio, da raiva, dos preconceitos, né? Então, lidar com esse preconceito, o dependente, ele é um drogado, ele é um alcoólatra, né? Esses estigmas que se colocam numa pessoa, pesada para carregar, né? Nós vamos fazer isso aqui junto, nesse programa, Encontrando a Sobriedade e Paz. Eu sempre dou palestra e falo assim, um dia eu perdi minha sobriedade e minha paz. Eu venho e junto a esse grupo de doidos, né, no bom sentido, que vivem sóbrios e dá certo, né, tem dado certo, e somos felizes com isso. Temos muito problema, mas somos felizes com os problemas, né? A diferença é essa. Dependente de quem, muitas vezes ele não está dando conta de ser feliz com os problemas dele. Mas não é fácil. Então nós vamos unir com a força de Deus, Deus que é amor, trazer de novo a liberdade que todos querem. Tão falada, né? Tão buscada, e nós vamos caminhar juntos. Você que tem o ideal de ajudar alguém, ou está passando por alguma coisa semelhante, parecida, é pai, é mãe, ou um usuário dependente, já saí dessa, se una a nós, vem ajudar. Eu conheci uma senhora num programa do Dunga, da Canção Nova, na época, que ele entrevistou uma mãe. A mãe ele perguntou assim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou ajudando nesse grupo. O que a senhora faz aqui? Eu faço marmitex para entregar na rua. Por quê? Porque eu já perdi 2 filhos. Aonde? Na droga, na rua. Meu Deus. E o terceiro está numa chácara de recuperação, na época acho que era do Frei Hans. E esse, com fé em Deus, eu não vou perder, por isso que eu estou aqui. E quantos anos a senhora está aqui servindo? 15. Perdeu os filhos, mas não perdeu o ideal, a sobriedade e a paz. Dr. Nelson. Aí eu já tranquilo aqui. 2 coisas te movem. Aquilo que você acredita, a fé. Se você tiver ela, não tem outro caminho. Segura nessa fé. Aí segura na mão do invisível. Esse é o poder da sua crença. Você bem colocou. A mãe perdeu 2 filhos. Não quer perder o terceiro. Está ajudando porque outras mães não percam seus filhos. A outra é a dolorosa via do conhecimento. Libertar-se da ignorância. Volto a dizer aqui com muita humildade e às vezes arrogância. É fácil falar aqui nesse microfone, mas você se libertar da ignorância não é uma tarefa fácil. E aí sim, todos juntos,
Vamos fazer um esforço para compartilhar do nosso conhecimento, repassá-lo para todos que quiserem. Quando estou ainda, às vezes, pensando em voltar a ser professor, eu colocava lá, ninguém aprende nada e ninguém ensina nada, a não ser que a pessoa queira aprender ou queira buscar. Pense, o professor pode estar errado. Você, como professor, você dá a informação. Se o indivíduo não quer, ele só vai buscar o que ele quer. Agora, vocês colocaram aqui um tema. Eu tenho que despertar nele aquela curiosidade que faz ele a maravilha de ser humano. De ver, ouvir, cheirar, degustar, olhar a pele, ver a pele e sonhar. Sonhar. Você tem uma fé, sonhar. Você vai ver que todo o seu ideal de você estar em paz está naquilo que você acredita que isso pode ocorrer. Quando a pessoa não acredita mais, é isso que eu vim fazer aqui. Eu ainda estou aqui, né, como diz outro, ainda vou dar um caldo grosso. Certeza. Gente, obrigado. Hoje é uma grande satisfação. Fui convidado aqui de última hora. Tá? Com o tempo, muitos anos atrás, trabalhava na direção da TV, eu ficava por trás das câmeras. Hoje estou muito honrado de estar participando com vocês aqui. Obrigado, até o próximo programa. Nós que agradecemos, do fundo do coração. Vamos terminar então com a Vamos. oração da serenidade? Vai lá, Alberto, começa. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Só por hoje. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe todos vocês que estão ouvindo. E muita paz, muita sobriedade, né? Vamos nos amar, né?